nós estaremos falando sobre Jesus como a pedra da igreja. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também vos digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. 3 palavras importantes de Jesus aqui nesse texto precisam ser bem interpretadas, pois elas têm sido mal usadas por aqueles que distorcem o verdadeiro sentido das Escrituras. Pedro, na sua segunda epístola, disse que são muitos os que usam as Escrituras sagradas para a sua própria perdição. A Bíblia interpreta ela mesma. Não podemos pegar um texto das Escrituras e dizer o que bem queremos. Precisamos analisar a Bíblia no seu contexto de modo geral. Ou seja, se pegamos um assunto aqui, não podemos deixar que ele seja isolado para dizermos e afirmarmos o que quisermos. Precisamos investigar todas as passagens que falam do mesmo assunto. É muito simples de compreendermos o texto bíblico, o que Jesus falou aqui. Em primeiro lugar, o que Jesus quis dizer ao falar, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então é necessário usarmos bem a gramática, e é interessante que Jesus falou aqui, a minha igreja. Jesus não disse a tua igreja, Jesus não estava entregando a igreja a Pedro. Temos aqui Jesus usando um pronome possessivo minha. O dono da igreja é Jesus, o chefe da igreja é Jesus. Tirar do foco Jesus Cristo e colocar um ser humano pecador como chefe da igreja é um crime gravíssimo às Escrituras Sagradas. Em segundo lugar, no grego, Pedro, que vem de Petros, que significa uma pedra pequena, é diferente da palavra pedra que Jesus usa aqui no grego, que está escrito Petra, que significa uma grande rocha maciça ou um grande rochedo, a qual Jesus estava se referindo que edificaria a sua igreja. Então, no grego, Jesus estava dizendo assim, Pedro, tu és uma pequena pedra, mas é sobre a rocha que eu edifico a minha igreja. Em terceiro lugar, ainda usando a gramática, Jesus estava dizendo, tu és Pedro, uma pequena pedra. Mas é sobre esta afirmação que tu, Pedro, fizeste. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É nessa pedra que edifica a minha igreja. Ele estava dizendo que iria edificar a sua igreja, não na pessoa de Pedro, mas na confissão que ele fizera, que foi revelada pelo Pai Celestial. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Primeira vez que Jesus pronuncia aqui a palavra igreja, que no grego significa eclésia, que é uma comunidade de pessoas. Vamos sair desse texto aqui bíblico e analisar o que outros textos do Novo Testamento dizem a respeito de quem é a pedra. É aqui que nós não ficamos presos a um texto, isolado ali para dizer o que quiser. Nós vamos recorrer em outros textos do Novo Testamento. Em primeiro lugar, em canto nenhum das Escrituras diz que Pedro é a pedra. Em lugar nenhum. O próprio Jesus Cristo disse que ele é a pedra. Lá em Lucas capítulo 20, versículo 17 e 18, diz assim, mas Jesus, olhando para eles, disse, pois que quer dizer isto que está escrito? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Então o próprio Jesus Cristo disse que ele é a pedra, foi rejeitada pelos edificadores. A pedra fundamental, o alicerce principal foi rejeitado, que era Jesus. O próprio apóstolo Pedro falou que Jesus Cristo é a pedra. 3 passagens bíblicas aqui que Pedro afirma que Jesus é a pedra. Atos 4:11, o apóstolo Pedro disse, ele, Jesus,
é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta como pedra angular, pedra principal. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, Pedro disse: e chegando-vos a ele, a Jesus, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Capítulo 2, versículo 6, Pedro disse: por isso na escritura se diz: eis que ponho em Sião a principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Então Jesus disse que ele é a pedra. Pedro disse que Jesus é a pedra. O apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 10, 4, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra da esquina. Efésios 5:23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, é o chefe da igreja. 1 Coríntios 3:11, o apóstolo Paulo diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus é o fundamento da igreja, é o alicerce da igreja, é a base da igreja. Se tirar Jesus Cristo, toda a igreja desmorona. Jesus é a pedra da igreja.